Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Nós vamos à nossa primeira aula de literatura, tá certo? Mas antes da gente chegar ao primeiro movimento literário, né? Como é a primeira vez que vocês estão com contato com a literatura, né? Com a aula de literatura propriamente dita, né? Porque textos literários a gente vê desde que a gente entra na escola, né? A gente vê no dia a dia, né? Mas hoje a gente vai sistematizar o que é literatura, o primeiro movimento literário. Então eu espero que vocês prestem bastante atenção para compreender a videoaula, tá certo? Em primeiro lugar, gente, não existe um conceito fechado, acabado, para definir, né, literatura, para dizer o que é literatura, né? Literatura pode ser interpretada de várias maneiras, né? Mas uma das formas que a gente pode considerar aqui literatura é que literatura literatura pode ser escrita, literatura pode ser dançada, literatura pode ser falada, pode ser interpretada. Isso porque literatura é arte. Literatura é arte. E o que é arte? O que é literatura? É uma manifestação humana. Certo? Então, o que é uma literatura? O que é literatura? É a arte da palavra, é a arte de interpretar. Você pode conceituar desta forma? Pode. O que é literatura? A arte de interpretar, está certo? Está certo. É a arte de recriar, está certo? Está certo. É a arte de imaginar, é a arte de apresentar, é a arte de representar, é a arte de falar, é a arte de escrever. Tudo isso é literatura, ok? Agora não vá por aí dizer que tudo que está escrito agora é literatura, não, ok? Literatura. Literatura também é considerada ficção. Literatura é uma ficção. O que é ficção? Fruto da imaginação do ser humano, ok? Se é fruto da imaginação do ser humano, é uma ficção. Mas ela se baseia em algo, não é? Ela se baseia em algo. A literatura se baseia em algo. Ela não vem assim. Ela se baseia em algo. Em quê? Na realidade. Olha, o objeto de trabalho da literatura é a realidade. É uma ficção, é uma imaginação do ser humano, é uma criação do ser humano, mas se baseia na realidade para que haja literatura. Eu vou trazer aqui um conceito do que é literatura para vocês. Bem arrumadinho, bem bonitinho. A literatura, como manifestação artística, tem por finalidade recriar a realidade a partir da visão de determinado autor, o artista. Ok? Então, quando você vai a um museu, você pode até não gostar do que você está vendo, porque você não está vendo com o olhar daquele autor. Ah, isso aqui é uma mulher, isso aqui é um quadro, uma coisa dessa tão simples, tão cara, não é? Por que tem tanto valor? Porque você não está com o mesmo olhar que ele teve, né? Com base em seus sentimentos, veja, ele se baseia, ele recria a realidade a partir da visão de determinado autor, com base em seus sentimentos, seus pontos de vista e suas técnicas narrativas. Isso é um conceito do que é literatura. O que difere, né? Diferir é diferente. A literatura das outras manifestações é a obra-prima, a palavra que transforma a linguagem utilizada. O pincel, a caneta, minha gente, vai depender de quem está usando e seus meios de expressão. Porém, não se pode pensar ingenuamente que literatura é um texto publicado em um livro, porque sabemos que nem todo texto... Vou reler, porque sabemos que nem todo texto e nem todo livro publicado são de caráter literário, ok? Literatura, então, é o quê, minha gente? É a manifestação artística, é a arte de recriar, é a ficção. Veja quantos conceitos, não tem uma coisa fechada. Mas tem aí um conceito bem arrumadinho para você interpretar, né? Quais são as características da literatura? Por que fazer literatura?
Por que fazer arte? Dialogar linguagem com a realidade. O objeto de trabalho da literatura é a realidade. Então, ela dialoga. Ok? É promover uma reflexão. Vai sempre promover uma reflexão? Não. Mas ela tem também essas características. Porque alguém pode fazer apenas para você sorrir. Existem filmes de comédias, existem filmes críticos, existem filmes policiais de ação. O que é que você gosta? Tá certo? Apresenta novas visões sobre o mundo, né? Apresenta novas visões sobre o mundo. Sempre se extrai um sentido dela. Recria a realidade por meio de um processo de elaboração estética. É uma forma de conhecimento. Apresenta expressividade, complexidade e densidade. Quer comover, olha, quem faz o artista também tem esse objetivo de comover, de denunciar, de emocionar o leitor. Ou ele comove, ou ele denuncia algum problema social para você refletir, ou ele emociona o leitor. Do que você gosta? De um filme para você chorar, refletir ou sorrir? Olha, tem gosto para tudo, né? Depende do momento, eu dependo do momento. Às vezes eu quero assistir para sorrir. Às vezes eu quero assistir para ver uma história bonita, uma história de vida. Eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais, né? Não pura ficção, né? O homem voou, não gosto muito, não. Não gosto daquela coisa que foge da realidade, não, tá certo? Aquela novela, né? Mutantes, né? Os Mutantes, não gosto. Não faz meu perfil, não. Porque foge muito da realidade. Gosto mais baseado na realidade. E você? Olha as manifestações artísticas, a forma de fazer arte, de fazer literatura. Através da literatura de cordel. A literatura de cordel é um texto, né, interessante, porque ele também traz crítica social. Através da música, através da dança. Olha aí, olha, manifestação. Existem outros professores, com certeza. Né? Até cozinhar é uma arte. Agora, o primeiro, eu espero que tenha ficado claro o que é literatura. Literatura não é realidade. Literatura é um processo de recriação humana. Não vá dizendo por aí que tudo que está escrito, todo texto, todo livro, agora é literatura, como disse lá na definição, né? Literatura é a arte de recriar, de dialogar com a realidade, né? De expressar seus sentimentos, ok? De comover, de denunciar, de extrair sentidos dela, de emocionar. É isso, literatura. Olha as formas de manifestações. Existem diversas formas de manifestações da literatura, através da escrita, através da forma cantada, através da música. E o primeiro movimento literário, agora vamos para o primeiro movimento literário, que é chamado de trovadorismo. Trovadorismo vem de trovadores. Trovadores eram cantores, né? Lá no século XII, que foi o primeiro movimento do ponto de vista cronológico. Se teve outro, né, a história não diz, né? Esse é o primeiro do ponto de vista cronológico do século XII. Século XII, primeiro movimento literário, trovadorismo. Vem de trovadores, cantores. Eles pegavam os poemas, o que a gente entende hoje por poema. Pegavam os poemas, escreviam os poemas de amor, de crítica social, de crítica às pessoas, né? Pegavam esses poemas e não liam esses poemas. Esses poemas eram cantados, poemas cantados, ok? Trata-se de uma escola literária, ou de um estilo literário, de um movimento literário, cujas características dos tempos é do feudalismo, da época do feudalismo, né? Trata-se da escola literária característica dos tempos do feudalismo. Feudalismo é um sistema social econômico. Que quem vai te dizer melhor sobre o feudalismo é o professor de história, tá certo? Mas o sistema social da época era que não era nem dinheiro. Depois foi que surgiu o capitalismo. Era a forma do homem sobreviver, era o feudalismo. Hoje não é o capitalismo, antes era o feudalismo. Que aconteceu na Idade Média, entre a queda do Império Romano e o surgimento do Renascimento, né?
que aí surge uma nova classe social no Renascimento, chamada de burguesia, e com a burguesia o capitalismo. O trovadorismo vem nos mostrar todo o contexto histórico, social, artístico e cultural deste período que tanto marcou a literatura. Ok? Trovadorismo, como já disse, trovadorismo são cantores, né? Trovadores, vem de trovadores, que eram cantores. Eles cantavam os poemas, e esses poemas eram chamados de cantigas. Olha, já ouviu alguém falar de cantiga? Cantiga é um termo arcaico, né? Que faz menção hoje à música, né? A música, vou cantar uma música, ninguém diz hoje, vou cantar uma cantiga, mas se ouvir, não vá desdenhar não, viu? Porque desdenhar significa desconhecer que cantiga era um vocábulo, né? Que é a mesma coisa de música, e que cantiga era a linguagem do século XII, durante vários séculos, né? Que eram nada mais, nada menos que os poemas cantados. Os poemas hoje não são declamados, recitados, lidos, né? Não devem ser lidos, só lidos, né? Eles devem ser incorporados, declamados, recitados. E naquela época eles eram cantados, por isso que eram chamados de cantigas. Aí a primeira cantiga, ou seja, o primeiro poema a ser cantado na época foi a Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveiroz, em Portugal, em 1189, a primeira cantiga. Ok? Trovadorismo vem de trovadores, artistas de origem nobre que compunham e musicavam versos, né? Ou seja, cantavam os poemas, ok? Olha, a primeira cantiga. E essas cantigas eram escritas, gente, esses poemas, que eram chamados de cantigas, eram escritos numa linguagem chamada galego-português, tá certo? Que é uma linguagem bem parecida com a nossa. Tem coisa aí que a gente nem entende, né? Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vá, caijo moiro por vós e ai. Minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando eu vos vi em saia, no mau dia me levantei, que vos então vi feia, e minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito má, e vós, filha de Dom Pai, ai, Moniz, e bem se semelha, de haver eu por vós gavaia, pois eu, minha senhor, de alfaia, nunca de vós houver nem ei, valai, dua correia. Galego-português. Primeira cantiga. Também chamada de cantiga de Garvaia, de Paio Soares Taveiroz. Ok? Trovadorismo aconteceu em 1198 a 1140, a 1198 a 1418. Entre o século XII e até o século... Que século é esse? Século XII ao século XIV. Olha quantos séculos. Século XII ao século XIV foi vivenciada essa época, trovadorismo. Idade Média, primeira manifestação literária portuguesa, o sistema econômico da época, o feudalismo, a concepção que o homem tinha na época, não é? Muito cuidado com isso, porque essa concepção pode ser uma pergunta não só de questões de prova interna, mas de para a vida, né? Para a vida, porque a gente não estuda só para a escola, né? Era chamada de teocentrismo. Olha, teocentrismo era a concepção do homem da época, né? Do homem da época. Teocentrismo vem da raiz teo, Deus, centrismo, centro, né? Que é centro. Deus é o centro. Teocentrismo, não esquece, Deus é o centro, né? Deus é o centro. Poder eclesiástico, né? Poder eclesiástico por quê? Porque a igreja, na época, que na época era o catolicismo, se achava enviada por Deus aqui na terra para pregar sua palavra, né? Pregar do modo deles, né? Do modo deles. A Bíblia estava
no domínio do catolicismo. Então eles pregavam do jeito deles, né, com as indulgências, né, que eu recomendo que vocês leiam, né, eu já adianto, leiam Lutero, né, para vocês observarem essa época, tá certo? O teocentrismo, a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, vocês já vão adiantando aí essas concepções. Teocentrismo, antropocentrismo, né? Teocentrismo, Deus é o centro de tudo, né? Deus é o centro de tudo. O homem seguia tudo que o catolicismo dizia. Tudo, absolutamente tudo. E várias novelas de época trabalharam essa questão, né? Como era forte o poder do catolicismo, da Igreja Católica nessa época. Era tão poderosa, pessoal, que interferia até nas questões de família, né? Coisas que pais deviam resolver, a Igreja Católica, né? Mais precisamente o padre, né? Pároco da cidade, ele se envolvia e resolvia o problema e estava tudo certo, tá certo? E não podia servir outra religião a não ser o catolicismo, né? Chica da Silva pregou isso na sua novela, né? Enfatizou isso, Sim Amor e outras novelas de época também. O idioma da época era chamado de galego-português, um idioma híbrido, né? Mistura de galego com português. A divulgação dessas obras era através de jogais e menestréis, né? Os jograis que eram apresentados nas cortes, né? Nas cortes, nos palácios, esses poemas cantados. A primeira cantiga, como a gente já viu, é a cantiga da Ribeirinha de Paio Soares de Taveiroz, né? As poesias, né? Cantigas, que são as poesia ou cantiga, pode associar, tá certo? Texto oral acompanhado de instrumento de sopro, corda ou percussão, era sempre assim. Eles cantavam os poemas acompanhados de algum instrumento, como sopro, corda ou percussão. A composição desse poema era por um trovador já disse que é um homem, né? Porque o papel da mulher era outro, né? O papel da mulher era em casa, né? A mulher não tinha vez, né? Não tinha vez nem voz, né? Nós estamos no século XII, estamos voltando aqui ao século XII, onde a mulher não tinha nem vez nem voz. O papel social da mulher em casa, literalmente em casa. Lavar, passar, engomar, tricotar, servir ao marido, ter filhos, né? Se ela fosse pobre, é mais séria ainda, né? Origem aristocrática, pequena nobreza, né? Os trovadores. A prosa, os romances de cavalarias e textos historiográficos em cenas como cavaleiros medievais e heróis míticos, né? Pronto, essas cantigas, pessoal, porque a manifestação literária da época, né? As manifestações literárias, a arte da época eram as cantigas, ou seja, os poemas cantados. Por quem? Por homem, somente por homem. Mulher não podia. Lugar de mulher onde era? Em casa, né? Veja na novela da época, ela só saía acompanhada, né? Bem vestidinha, ok? Não tinha vez nem voz, né? O marido era quem dominava ela, se ela fosse casada, ou o pai, né, se ela não fosse casada, ou o irmão mais velho. Ela nunca, né? Nós estamos falando desta época, né? As cantigas podem ser classificadas em líricas e satíricas, né? As líricas, que são expressões do sentimento, né? Sentimento de um homem para com uma mulher ou de uma mulher para com um homem. Mas só quem escrevia era o homem, ok? E as satíricas, que eram poesias de críticas, poesias, cantigas de críticas. Os poemas eram voltados para as críticas. Veja que não é nada novo hoje, né? Nada novo. A única novidade é a linguagem hoje, né? Que não é mais cantiga, é música, mas existe a música lírica de um amor de um homem para com a mulher, de uma mulher para com um homem, né? E que a mulher hoje pode cantar. E que a crítica satírica, ela pode ser tem uma linguagem mais pesada, como a gente vê hoje, né? E naquela época não era uma linguagem tão pesada quanto a de hoje. As líricas, elas podiam ser de amigos ou de amor, né? Cantigas de amigo ou cantigas de amor. As cantigas de amigo, né? O eu lírico, a pessoa que se expressava naquela cantiga, era sempre uma mulher. O homem escrevia o sentimento de uma mulher por um homem. E ele dava esse amado, o eu lírico dirigia-se ao amado como amigo, ele chamava esse amado de amigo, né?
Quando você vê assim, amigo, né, nessa cantiga dessa época, amigo, já saiba que é uma mulher, o sentimento de uma mulher por um homem. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino e ele se refere à mulher como minha senhor, né? Ou senhor, né? Para dizer senhora, né? Dirige-se à amada como senhora, né? O tema na de amigo era saudade, que geralmente era aquele homem que tinha ido para a guerra e ela estava com saudade. Será que ele vai voltar para casar comigo, né? Porque o pensamento da mulher naquela época era casar, né? Era apenas casar. Ela foi feita para casar, né? Para casar. E a de amigo era o amor não correspondido de um homem para com uma mulher, porque geralmente aí tinha questão social, né? Rico, pobre, né? E a de escárnio, que é a satírica de escárnio, que é uma crítica, tá certo? Crítica, a de mal dizer também é uma crítica. A de escárnio, a palavra, a crítica ela era feita de forma indireta. De forma indireta. Já a de mal dizer, a de escárnio, forma indireta. E a de escárnio, a de mal dizer era uma crítica escancarada, direta, tá certo? Vamos ver na prática. Canção de amigo. Aqui está escrita em galego-português e aqui está a tradução no nosso idioma, né? Ondas do mar de Vigo. Vou ler a da nossa tradução. Acaso vistes, meu amigo? Queira Deus que ele venha cedo. Ondas do mar agitado. Acaso viste, meu amado? Vistes, meu amado? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes, meu amigo? Meu amigo, veja que é a mulher se referindo ao amado dela. Aí ela chama de amigo. Aquele por quem suspiro, queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes, meu amado? Por quem tenho grande cuidado, preocupado, né? Preocupação. Queira Deus que ele venha cedo. Estava na guerra, né? Aí é o sentimento de uma mulher por um homem, né? A saudade, o desejo de estar com ele. O homem escrevia, mas ele interpretava o sentimento da mulher. Na de amigo, eu lírico é o homem. Agora é o homem que vai externar o seu sentimento pela amada, tá certo? Vou voltar aqui. Na de amigo, a mulher externa seu sentimento para com o homem, o seu amado. Na de amor, o homem externa seu sentimento para com a amada, a mulher. Aí ele agora diz: no mundo não sei parelha, mentre me for como me vá, que já moro por vós e ai, minha Senhor. Tá vendo? Minha Senhor é o sentimento do homem pela mulher. Branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos vi em saia, mal dia me levantei, que em torno vi feia. Vamos ver se tem a tradução. Não tem. E minha Senhor, aquele dia, ai, me foi a mim muito má, e vós, filha de um paia, moniz, e bem vós semelha de haver eu por vós gavaia, pois eu, minha Senhor, de afaia, nunca de vos ouvi, nem eu valia de uma correia, né? Que é o sentimento, a linguagem é galego-português, mas ele externando, né, o seu sentimento de amor por uma mulher, né, um amor não correspondido por uma mulher, né? Na cantiga de escárnio, também feita por homem, todas essas cantigas eram feitas por homem, mulher não tinha papel nenhum aqui, a não ser de ouvir, né, nas cortes, né, e quando ela podia, né, quando ela não podia estar nas cortes, nem isso ela tinha esse privilégio, né. Nós estamos falando de uma época de mas muito preconceito social e racial, né? Aqui está ainda a época da escravidão, do feudalismo, né? Muito preconceito social. A de escárnio são críticas, né? Cantigas de escárnios, todas voltadas para a crítica. A de escárnio ou de maldizer, né? Que são satíricas, cantigas satíricas. Cantigas satíricas são críticas, pode ser de escárnio, uma crítica direta, pode ser de maldizer, uma crítica, a de escárnio uma crítica indireta e a de maldizer uma crítica direta, tá certo? A gente não pode trocar, ok? Cantigas de escárnio. Vou ler a nossa tradução. Sobre vós, Senhor, eu quero dizer verdade.
e já não sobre o amor que tenho por vós, Senhora. Bem maior é a vossa estupidez do que a quantas outras conheço no mundo, tanto na feiura quanto na maldade. Não vos vence hoje, senão a filha de um rei. Eu não vos amo, nem me perderei, de saudade por vós, quando não vos vi. Então aqui é uma crítica indireta que alguém faz a outra pessoa, né? Uma crítica indireta. Se nós fôssemos fazer um paralelo com as de hoje, né? Comparar com as de hoje, a gente ia ver, né? Gabriel Pensador, por exemplo, né? E outros escritores, artistas, cantores contemporâneos, né? Que se enquadrariam aqui nessa crítica indireta, né? A de maldizer ficou tão pequenininha, mas veja de maldizer que é uma crítica direta, né? O vocábulo é mais pesado, mas veja como era pesado, o pesado da época, como é diferente de hoje. Ai, dona feia, chama da mulher de feia, já era pesado. Foste vos queixar de que nunca vos louvo em meu trovar, e umas trovas vos quero dedicar, em que louvada de toda maneira serei, tal é o meu louvor, dona feia, velha e gateira. Ai, dona feia, se com tanto ardor quereis que vos louve como trovador, trovas farei de tal teor, em que louvada de toda maneira sereis, tal é o meu louvor, dona feia, velha e gaiteira. Ai, dona feia, nunca vos louvei em meu trovar, e que tanto trovei, e eis que umas trovas vos dedicarei, em que louvada de todas as maneiras sereis e assim louvarei, dona feia, velha gaiteira. O vocábulo pesado da época era esse. Gente, terminou a nossa aula de literatura, nosso primeiro movimento literário. Espero ter ficado claro, né, o que é literatura, o papel da literatura, o objetivo da literatura, né? Primeiro movimento literário chamado de trovadorismo, a primeira concepção, né, que traz à tona a primeira concepção do mundo, da época, né, que é a concepção teocêntrica, Deus é o centro de tudo, mas quem estava aqui representando Deus na terra, ou quem se achava representante de Deus aqui na terra, era o catolicismo, né, o clero, o catolicismo. Então tudo que ele dizia era prego batido e ponta virada, né, mas com o tempo essa concepção vai cedendo espaço para uma outra concepção que a gente vai ver na próxima aula, né, que é a concepção antropocêntrica no movimento chamado humanismo, que a manifestação literária desta época do trovadorismo era através de cantigas, né, cantigas que eram nada mais nada menos que poemas cantados, né? Hoje os poemas são declamados, são recitados, mas naquela época eram cantados por homens chamados de trovadores, né? Porque vem de trovador, né? Por isso que é chamado de trovadorismo, eram os trovadores que cantavam esses poemas acompanhados de instrumentos nas cortes, né? As cantigas eram líricas ou satíricas, as líricas poderiam ser de amigo, quando a mulher externava seu sentimento por um homem, de amor, quando o homem externava seu sentimento pela mulher. As satíricas, que eram cantigas voltadas para as críticas, né? Crítica social por alguma pessoa, por alguma situação. A satírica, né? A satírica, que era uma crítica indireta, e a de maldizer, que era uma crítica direta. Observem, então, que nada disso é novidade, né? As músicas não é uma novidade do século XX, da época que você nasceu, não é uma novidade do século XXI, ok? Já desde o século XII havia essa manifestação literária com outro nome, chamado de cantiga, né? O que tem de diferente hoje é a nomenclatura, não é mais cantiga, cantiga é arcaico, mas hoje a gente chama de música, e que essas músicas líricas, né, elas são diferentes das de antigamente, né? O homem já não trata a mulher como antigamente,
as satíricas, as críticas são mais pesadas do que do século XII, século XIII, século XIV, século XIX, né? São muito mais pesadas, é só vocês observarem as músicas de Gabriel Pensador, de alguns cantores de forró, cantores de MPB, de samba. Vocês observam que há uma mudança, né? Mas que a manifestação artística não é uma novidade, não é uma questão de hoje, é desde outrora, ok? Espero ter ficado claro. Fiquem com Deus e até a próxima aula.